O do 156º dia de guerra trouxe novidades que deixam claro: a Rússia não tem interesse real em paz, apenas em ganhar tempo e impor suas condições absurdas. Putin respondeu ao ultimato de Trump com uma proposta que na prática não passa de uma farsa. Ele insiste em exigir a entrega de 4 regiões ucranianas, territórios que as forças russas nem sequer controlam de fato. Um ano se passou e nada mudou. Moscou continua sem base para fazer tais demandas, mas também sem disposição para negociar de verdade. Enquanto isso, no fronte, a resistência ucraniana segue firme, apesar de todas as adversidades. Especialistas como o analista Mikhailo Mikhalchenko, do DEFMON, explicam que as tropas de defesa estão conseguindo segurar as linhas graças à determinação e ao alto custo pago por cada metro conquistado. A Rússia, por sua vez, paga um preço ainda maior, não só em vidas, mas em recursos e credibilidade. O discurso nuclear de Medvedev, por exemplo, já cansou até os aliados mais pacientes. Tanto que os Estados Unidos responderam com o envio de 2 submarinos nucleares, uma mensagem clara: o Ocidente não vai se curvar à chantagem russa. Afinal, o Kremlin parece ter esquecido que a ameaça atômica não é monopólio deles. Mas não é só no campo militar que a Rússia sofre. A economia do país está cada vez mais pressionada. Sanções recentes atingiram em cheio a indústria petrolífera, com drones ucranianos atacando refinarias em Ryazan, Nizhny Novgorod e até na região de Samara. Os incêndios resultantes mostram que a máquina de guerra russa está sendo golpeada por todos os lados. E não para por aí. A Índia, um dos poucos parceiros que ainda comprava petróleo russo, agora vira as costas. Sem esse fluxo de dinheiro, financiar a guerra na Ucrânia se tornará um desafio quase impossível para Putin. Enquanto isso, os soldados russos continuam sendo enganados de forma cruel. Prometem-lhes serviço na retaguarda, mas, ao chegarem, descobrem que serão enviados para ataques suicidas. Sem equipamento adequado, sem comida decente, sem apoio logístico, tudo precisa ser bancado do próprio bolso. E quando morrem, o comando simplesmente registra suas mortes como desaparecidos, evitando assim pagar indenizações às famílias. Não é à toa que, apesar da superioridade numérica e de armamentos, os avanços russos são lentos e custosos. Cada metro conquistado custa vidas demais, e os números divulgados por Trump, 14 soldados ucranianos mortos para cada russo, podem até ser exagerados, mas refletem uma realidade brutal. Do outro lado, a Ucrânia segue firme em sua posição. Zelensky deixou claro: se a Rússia quer paz, que seja em termos justos e aceitáveis para ambos os lados. Mas não há como ceder a exigências absurdas, como a entrega de cidades que nunca estiveram sob controle russo. Putin vive em um mundo de ilusões, onde acredita que pode ditar as regras do jogo. Só que a realidade é outra. A Rússia não tem condições de vencer militarmente, e suas tentativas de negociação são apenas manobras para ganhar fôlego. A situação econômica russa só piora. Autoridades e empresários do país já admitem publicamente que a guerra está drenando recursos e que a população começa a sentir os efeitos. Enquanto isso, o Ocidente fecha o cerco. A Alemanha finalmente aprovou o envio de 2 sistemas de defesa aérea Patriot para a Ucrânia, com as primeiras unidades chegando em dias. Outros países europeus também estão acelerando entregas de mísseis em troca de prioridade na compra de novos lotes. Agora, o desafio é encontrar doadores para mais 3 sistemas, um passo crucial para fortalecer a defesa aérea ucraniana. Putin, como sempre, tenta vender uma narrativa distorcida. Afirma que as tropas russas controlam Kharkiv e avançam em todas as frentes, sem baixas significativas. Quem acompanha os fatos sabe que isso não passa de propaganda barata. A verdade é que os avanços russos são mínimos diante dos recursos investidos, e a economia do país está à beira do colapso. Até mesmo Lukashenko, seu aliado mais fiel, entrou na dança da desinformação, prevendo que a Rússia conquistará tudo o que deseja em 2 meses. Uma previsão tão realista quanto a promessa de Putin de que a guerra seria rápida e indolor. A Ucrânia não vai se render. Zelensky deixou claro que está pronto para uma reunião de líderes a qualquer momento, desde que seja para discutir uma paz verdadeira, não para dar tempo à Rússia se rearmar. Enquanto isso, o apoio internacional continua essencial. Cada curtida, cada compartilhamento, cada assinatura ajuda a manter a visibilidade da causa ucraniana. E para quem quer ir além, há formas de contribuir financeiramente, seja apoiando criadores de conteúdo ou adquirindo ferramentas que ajudam a contornar bloqueios e acessar informações livres. A guerra está longe de acabar, mas a resistência ucraniana mostra que a determinação pode vencer a força bruta.
Putin aposta no cansaço do Ocidente, mas subestima a capacidade de união e solidariedade. Enquanto houver quem acredite na justiça e na liberdade, a Ucrânia seguirá lutando, não só por seu território, mas por um mundo onde a chantagem e a agressão não prevaleçam. E o mais preocupante, essas estatísticas não são apenas números frios em um relatório. São vidas ceifadas, famílias destruídas, sonhos enterrados sob escombros e trincheiras. Cada um desses 112.500 soldados russos mortos representa uma mãe que não verá mais seu filho, um pai que não voltará para casa, uma criança que crescerá sem saber o cheiro do pai. E os 8.000 ucranianos? São heróis que tombaram defendendo não apenas seu país, mas a ideia de que nenhum povo deve viver sob a sombra de um tirano. A guerra não é um jogo de xadrez onde se movem peças, é uma máquina de moer humanidade, e Putin a alimenta com corpos como se fossem combustível descartável. Mas há algo ainda mais revelador nesses números, a discrepância absurda entre as perdas. Enquanto a Rússia joga seus homens em ondas suicidas como se fossem carne de canhão, a Ucrânia resiste com estratégia, inteligência e um moral inquebrável. Cada soldado ucraniano perdido é uma tragédia, mas cada 10 russos mortos é um lembrete de que a máquina de guerra de Putin está se esgotando. E o mais irônico, quanto mais ele insiste em avançar, mais rápido seu exército se desintegra. Não é apenas uma questão de números, é a prova de que a arrogância não vence guerras. A Ucrânia luta por sua existência, a Rússia por uma ilusão de grandeza. E então vem Trump com sua retórica inflamada e joga mais lenha na fogueira. Não importa se as estatísticas são precisas ou exageradas, o que importa é o recado: os Estados Unidos não vão recuar. Se Putin acredita que pode intimidar o mundo com ameaças nucleares, está redondamente enganado. A era em que uma única nação podia ditar as regras do jogo acabou. Agora, cada gesto de provocação terá uma resposta, não necessariamente simétrica, mas sempre calculada para mostrar que a impunidade não existe. A verdade é que o Kremlin subestimou a reação do Ocidente. Pensou que poderia dividir a Europa, chantagear os Estados Unidos e esmagar a Ucrânia sem consequências. Mas esqueceu de uma coisa: o mundo mudou. Hoje a informação circula livre, as sanções doem e a solidariedade transcende fronteiras. Putin pode continuar a blefar com sua dissuasão nuclear, mas o que ele não entende é que no século XXI, a força bruta não é mais sinônimo de poder, é sinal de fraqueza. E quanto a Trump? Seu estilo pode ser controverso, seu discurso pode soar como um espetáculo de reality show, mas há uma lógica implacável por trás de suas palavras. Ele sabe que a única maneira de parar Putin é mostrando força. Não a força das bombas, mas a força da determinação. Se a Rússia quer jogar o jogo das ameaças, os Estados Unidos responderão, não com medo, mas com ação. E se isso significa posicionar submarinos nucleares mais perto do que nunca, que assim seja. Afinal, em um mundo onde os tiranos só entendem a linguagem da força, às vezes é preciso falar alto para ser ouvido. Mas não se enganem, essa não é uma defesa de Trump. É uma constatação de que em tempos de crise, até mesmo os líderes mais imprevisíveis podem ser úteis. O que importa não é quem está no poder, mas o que está em jogo. E o que está em jogo aqui é muito maior do que uma eleição ou um mandato presidencial. É a sobrevivência de um país, a estabilidade de um continente e a preservação de um princípio básico. Nenhum homem, por mais poderoso que seja, tem o direito de decidir o destino de milhões à força. A guerra na Ucrânia não é um conflito local. É um teste para o mundo. Um teste de coragem, de unidade e de resistência contra a tirania. E enquanto houver quem esteja disposto a lutar por um futuro onde a liberdade não seja negociável, Putin não vencerá. Porque no fim das contas, a história não é escrita pelos agressores. É escrita pelos que se recusam a se curvar. Mas os números não mentem quando revelam uma verdade incômoda: a Rússia está sangrando. E não importa se as estimativas variam entre 50.000, 100.000 ou 500.000 de mortos, o que importa é o padrão. Uma guerra de atrito onde cada metro conquistado custa rios de sangue, onde batalhões inteiros são dizimados em assaltos desesperados, onde a linha de frente se move a um preço que nenhum estrategista sério ousaria pagar em tempos de paz. Os relatos se multiplicam. Soldados mobilizados descrevendo unidades reduzidas a 5% de seu efetivo original, campos minados tão densos que os corpos se empilham como lenha, drones registrando valas comuns improvisadas sob o céu cinzento do Donbas. Não são exageros. São provas. E se há algo que Putin não pode esconder, mesmo com todo o controle da narrativa, é a realidade crua desses números. Porque cada caixão que chega às pequenas cidades russas é um testemunho mudo, mas irrefutável, do fracasso de sua operação especial.
Enquanto isso, o Ocidente acorda. Não com a velocidade que gostaríamos, não com a clareza que a urgência exige, mas acorda. A Alemanha, antes hesitante, agora avança. 200 mísseis Taurus prometidos, sistemas de defesa aérea que podem virar o jogo. Os Estados Unidos, mesmo sob a sombra de um possível retorno de Trump, liberam mais 800 milhões de dólares em ajuda militar, uma gota no oceano das necessidades ucranianas, mas um sinal de que a resistência não será abandonada. E se há uma lição clara nesses movimentos é que a pressão funciona. Cada vídeo viral de um tanque russo explodindo, cada relato de um soldado ucraniano resistindo contra probabilidades impossíveis, cada doação que chega às linhas de frente, tudo isso é combustível para uma máquina que não pode parar. Porque esta guerra não se vence apenas com armas. Vence-se com determinação. Com a convicção de que mesmo quando os aliados vacilam, mesmo quando as promessas demoram, há algo que ninguém pode tirar da Ucrânia: a vontade de lutar. E é por isso que, enquanto o mundo debate pacotes de ajuda e sanções, os verdadeiros heróis estão nas trincheiras, operando drones com mãos trêmulas de cansaço, consertando veículos com peças improvisadas, mirando canhões com a precisão de quem sabe que cada tiro pode ser a diferença entre a vida e a morte. Eles não pedem muito, pedem o suficiente para continuar de pé: um colete à prova de balas, um rádio para coordenar ataques, um míssil para derrubar um helicóptero antes que ele despeje morte sobre suas posições. Pequenas coisas que somadas se tornam a muralha que impede o avanço russo. Então, quando a bateria de reconhecimento da 15ª Brigada pede sua ajuda, quando dizem que precisam de equipamentos para localizar alvos, de suprimentos para manter suas armas funcionando, de apoio para transformar cada disparo em um golpe certeiro contra o invasor, não é um pedido qualquer, é um chamado à ação. Porque esta guerra não é apenas sobre territórios ou fronteiras. É sobre o direito de um povo escolher seu próprio futuro. E se há algo que Putin jamais entenderá, é que a liberdade não se rende, não se negocia, não se compra. Ela se defende com unhas, dentes e, quando necessário, com a generosidade daqueles que, mesmo a milhares de quilômetros de distância, entendem que a vitória da Ucrânia é a vitória de todos nós. Então, quando você decidir contribuir, lembre-se, não está apenas doando dinheiro. Está ajudando a escrever o próximo capítulo de uma história onde os tiranos perdem, e onde os que resistem vencem. Eis a verdade que muitos preferem ignorar. Enquanto o mundo se distrai com discursos vazios, a máquina de guerra russa avança por caminhos que poucos ousam enxergar. Não se trata apenas de tanques cruzando fronteiras ou mísseis rasgando o céu de Kiev. Trata-se de uma rede obscura, tecida nas sombras, onde aliados inesperados, e supostamente neutros, abrem portas para que o Kremlin contorne sanções, alimente sua indústria bélica e financie a destruição de um povo. A Hungria, membro da OTAN e da União Europeia, não é apenas um caso isolado. É a prova viva de que a traição veste muitas máscaras. Os documentos que agora vêm à luz não deixam margem para dúvidas. Empresas húngaras com a bênção de Budapeste serviram de ponte para que a Rússia burlasse o isolamento internacional. Peças, tecnologia, know-how, tudo fluiu por canais que deveriam estar fechados. E o mais assustador, nada disso é passado. Enquanto você lê estas palavras, esquemas semelhantes podem estar em curso, alimentando a máquina que hoje bombardeia cidades ucranianas e amanhã ameaçará outras capitais europeias. A pergunta não é se isso acontece, mas quando os próximos carregamentos de armas russas, disfarçados de ajuda humanitária ou cooperação técnica, chegarão aos campos de batalha. E não pense que o veneno se limita à Europa. No Sahel, onde a França recuou e a Rússia avançou com suas milícias fantasmas, o preço da ingenuidade já está sendo pago em sangue. Os corpos dos mercenários do grupo Wagner, abandonados em estradas poeirentas do Mali, são apenas o começo. As imagens dos Urais destruídos, aqueles mesmos veículos que deveriam ser usados para estabilizar a região, revelam uma verdade incômoda. Moscou não tem recursos para sustentar suas aventuras. Mas isso não a impede de tentar. Enquanto a Ucrânia sangra, o Kremlin joga suas últimas fichas em múltiplas frentes, espalhando caos onde pode, na esperança de que o mundo se canse antes que sua própria economia desmorone. Aqui está o que você precisa entender. Cada drone abatido, cada depósito de munição destruído, cada documento vazado que expõe a cumplicidade de governos aliados, é uma vitória. Não porque mude o curso da guerra em um dia, mas porque enfraquece o inimigo onde ele menos espera, nas suas conexões, nas suas mentiras, na sua capacidade de se reinventar.
Quando um jornalista húngaro publica provas de que seu próprio governo sabotou as sanções, quando um analista identifica um veículo russo em território africano, quando um soldado ucraniano mira um alvo com precisão cirúrgica graças a um sistema financiado por doações internacionais, a narrativa muda. E é essa narrativa que no fim decidirá quem vence. Então não se engane, a guerra não é apenas sobre território, é sobre quem controla a verdade. E a verdade, hoje, é que a resistência ucraniana não é apenas uma questão de fronteiras, é a última linha de defesa contra um império que não conhece limites. Quando você apoia a Ucrânia, seja com recursos, seja compartilhando informações, seja exigindo que seus governantes ajam, você não está apenas ajudando um país. Você está dizendo ao mundo que há um preço para a cumplicidade, que há consequências para quem financia ditadores. E que não importa quantas vezes tentem reescrever a história, a liberdade sempre encontrará uma maneira de prevalecer. A pergunta que fica é simples: de que lado você quer estar quando os livros de história forem escritos? Do lado dos que viraram o rosto enquanto cidades eram arrasadas? Ou do lado dos que entenderam a tempo que a vitória da Ucrânia é a única garantia de que amanhã não acordaremos em um mundo onde a tirania dita as regras? A escolha é sua. Mas lembre-se, o silêncio também é uma arma. E ela sempre favorece o agressor. E as chamas que iluminam o céu não são apenas fogo, são um aviso. Cada explosão, cada coluna de fumaça que se ergue sobre refinarias e depósitos estratégicos, é um lembrete de que a guerra não se limita às trincheiras. Ela se alastra pelas veias da economia russa, atingindo alvos que sustentam não só a máquina de guerra de Putin, mas o próprio tecido da sociedade que ele diz proteger. Quando drones ucranianos riscam à noite sobre Ryazan, Samara ou Taganrog, não estão apenas incendiando tanques de combustível, estão queimando a ilusão de que a Rússia pode vencer esta guerra sem pagar um preço insuportável. Esses ataques não são acidentes. São golpes cirúrgicos contra a espinha dorsal de um império que depende de cada gota de petróleo, de cada tonelada de produtos químicos, de cada quilômetro de infraestrutura intacta para alimentar sua ambição. O complexo petroquímico de Novokuibyshev não produz apenas combustível para caças Su-27 ou bombardeiros Tu-22M. Ele fabrica os componentes que mantêm as fábricas russas funcionando, os hospitais abastecidos, as cidades aquecidas. Quando Kiev mira esses alvos, não está apenas enfraquecendo o fronte, está estrangulando o futuro da Rússia. E o mundo assiste em silêncio cúmplice ou em apoio ativo. Enquanto Moscou tenta esconder a verdade, sua guerra não é invencível. É apenas insustentável. Enquanto isso, no Donbas, a realidade no terreno é ainda mais brutal. Cada metro conquistado pelos russos custa rios de sangue, e mesmo assim, as linhas ucranianas resistem. Em Avdiivka, em Chasiv Yar, em cidades cujos nomes se tornaram sinônimos de resistência, os soldados ucranianos não lutam apenas contra um exército. Lutam contra o tempo, contra a fadiga, contra a escassez de munição. E, acima de tudo, contra a indiferença de quem ainda acredita que esta guerra é um problema distante. Mas não é. Cada trincheira cavada sob fogo inimigo, cada drone abatido antes de atingir seu alvo, cada vida perdida nas ruínas de um prédio bombardeado é um lembrete de que a liberdade não se defende sozinha. Ela exige sacrifício. E exige aliados. Os números não mentem. Mesmo com um declínio mínimo de 1% nas ofensivas russas em julho, o ritmo das investidas continua insano, 160 a 300 ataques diários. Cada um deles é uma aposta desesperada de Moscou, uma tentativa de compensar com quantidade o que falta em qualidade. Mas a verdade é que a Rússia está se esgotando. Seus soldados são enviados para a morte em ondas, suas reservas de equipamento se esvaem, e sua economia, apesar das sanções contornadas, sangra a cada refinaria incendiada, a cada depósito destruído. Enquanto isso, a Ucrânia fortalece suas defesas com uma engenhosidade que surpreende até os analistas mais céticos. Linhas de trincheiras profundas, campos minados inteligentes, barreiras antiaéreas improvisadas, tudo construído sob fogo constante, com soldados e engenheiros arriscando a vida para erguer muralhas que a Rússia não consegue romper. E então há aqueles que, como Michael Kaufman, vão até o fronte não para repetir clichês, mas para ver com os próprios olhos. Não para especular, mas para entender. Porque a guerra não se vence apenas com armas. Vence-se com informação precisa, com estratégia clara, com a coragem de encarar a realidade por mais dura que seja. Kaufman não é um propagandista. É um observador que sabe que no caos da guerra a verdade é a primeira vítima. Mas também sabe que sem ela não há vitória possível. A pergunta que fica é a mesma de sempre. Até quando o mundo vai fingir que esta guerra não é sua?
Até quando vai permitir que a Rússia queime suas próprias cidades, seus próprios recursos, suas próprias vidas, enquanto os demais países calculam custos e benefícios como se estivessem negociando um contrato? A Ucrânia não está lutando apenas por suas fronteiras. Está lutando por um princípio, o de que nenhum país pode invadir outro e sair impune. E se esse princípio cair, não será apenas Kiev que pagará o preço. Será o mundo inteiro. A história já mostrou o que acontece quando a tirania avança sem resistência. Mostrou que o silêncio de hoje se transforma no arrependimento de amanhã. Mostrou que cada vez que um agressor é recompensado, outro surge para tomar seu lugar. A Ucrânia não precisa de mais palavras. Precisa de ação. Precisa de armas de inteligência, de apoio incondicional. E precisa que cada um de nós escolha, agora, de que lado quer estar quando os livros forem escritos. Porque uma coisa é certa, eles serão. E não haverá desculpas para quem ficou de braços cruzados. Demonstrar apoio inabalável à Ucrânia, mas nunca se furta a expor com franqueza brutal as falhas ucranianas e a criticar duramente as decisões táticas que observa nas forças armadas do país. Por isso sua análise, suas próprias palavras sobre o que viu na linha de frente, não é apenas um relato. É um testemunho essencial, não só para mim, mas para qualquer um que busque entender a guerra sem filtros ideológicos. Ele é, sem dúvida, um dos analistas ocidentais mais bem informados e objetivos, e suas viagens constantes ao fronte revelam nuances que de outra forma, passariam despercebidas. Kaufman alerta, o risco de rupturas no fronte permanece real. Mas o que mais preocupa é o avanço das unidades russas de drones que, embora não anulem a vantagem ucraniana nessa área, já começam a corroer sua superioridade. Ele cita, por exemplo, o Centro Rubicon, uma estrutura dedicada a atacar a logística ucraniana até 25 quilômetros da linha de contato, mirando operadores de drones e depósitos de munição. Sua eficácia, porém, não é mágica, baseia-se em priorizar o abastecimento de suas próprias forças, enquanto outras unidades russas, como relatam combatentes, operam com escassez crônica de drones. Um contraste gritante. No eixo de Kharkiv, a situação foi estabilizada por enquanto. O avanço russo avança a passos lentos, mas os pontos críticos persistem. O bolsão de Volchansk, as áreas ao redor de Pokrovsk e a fronteira administrativa perto de Konstantinovka. No sul, em Zaporíjia, o objetivo de Moscou parece ser outro: desgastar as reservas ucranianas, esticando-as até o limite. E, no entanto, apesar de toda a superioridade numérica e de equipamentos, a Rússia não entrega os resultados esperados. Por quê? Kaufman já explicou em detalhes. A estratégia russa é falha, mas isso não significa que a Ucrânia possa baixar a guarda. Pelo contrário, a situação no fronte só tende a piorar antes de melhorar, e cada dia de hesitação pode ser o dia em que o avanço russo se torna irreversível. A falta de pessoal é um dos maiores gargalos. Grupos de 3 ou 4 soldados ucranianos são deixados em posições isoladas, com ordens de não se revelarem a menos que seja absolutamente necessário. Enquanto isso, os russos avançam em pequenas unidades de motocicletas, buguis ou a pé, contornando as defesas ucranianas para atacar pela retaguarda. Essa tática, que já foi documentada por militares ucranianos nas redes sociais e analisada pelo Deep State, resulta em perdas pesadas para Moscou, mas ainda assim garante algum progresso. Kaufman reforça: o uso de blindados praticamente desapareceu. O estoque de tanques e veículos de combate russos, antes um termômetro do poderio militar, hoje tem relevância limitada. O que decide a batalha é outra coisa: a artilharia. Mesmo que 80% das baixas sejam causadas por drones, é o fogo de artilharia que permite à Ucrânia manter o controle do campo de batalha, independentemente do clima. Minas e barragens de fogo são ferramentas tão cruciais quanto os próprios drones, embora, admite Kaufman, muitas vezes sejam subestimadas. Quantas vezes vemos vídeos de veículos russos sendo destruídos por minas ou atingidos por projéteis? A eficácia está lá, mas a atenção do mundo se volta para os drones. Não é à toa que hoje destacamos a luta dos artilheiros ucranianos. Seu trabalho é invisível, mas indispensável. Há, porém, um problema estrutural: a defesa de bolsões quase cercados. Kaufman é claro: manter posições isoladas, sob ordens de não recuar um metro sequer, mesmo em terreno desfavorável, não estabiliza o fronte. Pelo contrário, facilita que a Rússia corte rotas logísticas e force rendições. Essa crítica não é nova, analistas ucranianos já a fizeram repetidamente, mas as mudanças são lentas. Houve avanços como a retirada estratégica na região de Kherson, mas ainda há resistência em adotar táticas mais flexíveis.
A esperança, segundo Kaufman, está na escalada da produção e no uso de drones interceptadores, capazes de neutralizar os ataques russos. O papel de Timur Brovary, comandante das forças de sistemas não tripulados, é fundamental para sistematizar essa defesa e preservar a superioridade aérea ucraniana. Aliás, já falamos sobre seus planos em vídeos anteriores. Além disso, a Ucrânia tem uma vantagem clara no uso de robôs terrestres para reconhecimento e desminagem, um campo em que a Rússia ainda patina. Outra mudança promissora é a transição das brigadas táticas operacionais para corpos de exército, uma reforma que busca centralizar o comando e reduzir a microgestão do Estado-Maior. Mas Kaufman adverte, a implementação levará tempo, e na prática, os corpos ainda dependem das unidades que já estão no fronte, pois redistribuir tropas em meio a uma guerra ativa é quase impossível. Além disso, a nova estrutura não resolverá por si só problemas como a proibição de retiradas táticas ou a insistência em contra-ataques sangrentos, questões que já foram levantadas por veículos como a Crimea Pravda. Apesar de todos os desafios, as forças armadas ucranianas resistem. Não há sinais de um colapso iminente, nem de um avanço russo decisivo. Mas Kaufman deixa um alerta: drones não são a solução mágica. Para virar o jogo, a Ucrânia precisa de apoio ocidental consistente, investimentos maciços na indústria de defesa e reformas profundas na gestão militar. Não há atalhos. E aqui não há espaço para ambiguidades. Quem acredita que a Ucrânia pode negociar em posição de força está enganado. Não há base para conversas enquanto a Rússia mantiver suas exigências maximalistas. Até mesmo figuras como Donald Trump, se bem informadas, entenderiam que a balança pende para Kiev. Afinal, as perdas russas superam as ucranianas em uma proporção de 14-1. A guerra não será decidida por discursos, mas por ações. Enquanto isso, no fronte da inovação, o youtuber Alexei Smirnov, do canal Krupny Kalibr, anunciou em entrevista que está prestes a revelar um drone revolucionário, algo que, segundo ele, nunca se viu antes. Não é exagero. Smirnov afirma que sua equipe está a ponto de virar o mercado de drones de cabeça para baixo, superando os modelos atuais que ele chama de peças de museu. Seus drones terão alcance e capacidade de combate muito além do que existe hoje. E se confirmado, isso pode ser mais um golpe na já combalida vantagem russa. Uma realidade que poucos ousariam imaginar. Denis, dono de um pequeno ateliê de inovações, não está apenas construindo drones, ele está redefinindo o que significa operar no campo de batalha. Seu último projeto? Um drone de combate capaz de percorrer 15 quilômetros sem depender de antenas, controles remotos ou qualquer infraestrutura externa. Nada. Zero. Apenas autonomia pura, disrupção em estado bruto. E quando ele diz que isso vai abrir caminho em um setor inteiro, não é força de expressão. É uma promessa que, se cumprida, não apenas colocará a Rússia na dianteira da corrida tecnológica militar, mas também deixará para trás décadas de obsolescência programada. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. O que exatamente essa revolução traz de tão inovador? A resposta, infelizmente, é tão simples que chega a decepcionar. O grande trunfo, segundo os críticos, não passa de uma plataforma remota, uma espécie de carrinho de controle, adaptado para operar via Starlink. Nada de sistemas de inteligência artificial avançada, nada de algoritmos de autoaprendizagem, nada que justifique o hype inflado. Apenas uma solução pragmática, sim, mas que no fim das contas, depende de uma tecnologia estrangeira para funcionar. E é justamente aí que o problema se agrava. Como confiar em um sistema que, para operar, precisa se apoiar em satélites de uma empresa americana? Não é apenas uma questão de soberania, é uma vulnerabilidade estratégica que nenhum exército sério deveria aceitar. E não é só isso. Enquanto alguns especialistas de garagem insistem em vender ilusões, a realidade no fronte expõe uma verdade incômoda. A indústria de defesa russa, em vez de inovar, parece condenada a repetir erros do passado. Basta olhar para as declarações de figuras como Kaufman, que com a maior naturalidade, defendem a superioridade de equipamentos como o BMP-3, uma máquina que, convenhamos, já foi superada até mesmo pelos próprios aliados de Moscou. Se até os analistas independentes reconhecem que o Bradley americano é superior em quase todos os aspectos, por que não admitir o óbvio e, em vez de reinventar a roda, simplesmente copiar o que já funciona? Mas não. A resposta russa parece ser sempre a mesma, insistir em soluções caseiras, mesmo quando elas são claramente inferiores. Enquanto isso, no campo de batalha, a situação é ainda mais surreal. Relatos como o de Kafotson revelam uma realidade que beira o absurdo.
Unidades de elite, como as forças especiais do DV, são obrigadas a se virar com o que tem, ou pior, com o que não tem. Veículos como as velhas UAZ Buchanca e o mais moderno Patriot são adquiridos com dinheiro dos próprios soldados ou doados por voluntários. Manutenção? Feita por mecânicos civis, pagos do próprio bolso. Combustível, peças, pneus, tudo custeado pela tropa, enquanto o Ministério da Defesa assiste de braços cruzados. E não pense que isso se limita a transporte, geradores, drones, equipamentos de comunicação, até mesmo uniformes e coletes à prova de balas são, em sua maioria, comprados ou improvisados pelos próprios combatentes. A situação da logística é ainda mais alarmante. Em uma unidade típica, os soldados dependem de uma miscelânea de equipamentos doados ou adquiridos por crowdfunding, scores elétricas, quadriciclos, motos e até mesmo bicicletas. Nada disso é fornecido pelo Estado. Os geradores, essenciais para manter as operações em áreas remotas, são em sua maioria velhos e quebrados, mantidos em funcionamento graças à engenhosidade dos próprios militares. E quando o Ministério da Defesa finalmente decide agir, o que chega são suprimentos de qualidade duvidosa, diesel adulterado, alimentos vencidos, equipamentos que mal resistem a um treinamento básico. A comunicação, um dos pilares de qualquer operação militar moderna, é outro ponto crítico. Rádios como os modelos Lyra, Tutti e Niton são comprados com recursos dos próprios soldados ou doados por voluntários. Antenas, cabos, baterias, tudo custeado à parte. E quando o assunto é Starlink, a dependência se torna ainda mais evidente. Terminais, assinaturas e manutenção saem do bolso da tropa. Enquanto isso, o Ministério da Defesa se limita a cobrar resultados, sem oferecer as ferramentas necessárias para alcançá-los. E não para por aí. Equipamentos de proteção, como coletes e capacetes, são distribuídos em quantidades insuficientes e com qualidade questionável. Muitos soldados recorrem a doações ou compram seus próprios equipamentos para garantir um mínimo de segurança. A alimentação também é um problema. Rações vencidas, carne de qualidade duvidosa e alimentos processados com óleos de baixa qualidade são a norma. E quando o assunto é medicina, a situação é ainda mais grave. Medicamentos, kits de primeiros socorros e até mesmo equipamentos básicos são, em grande parte, adquiridos por iniciativa dos próprios militares ou de organizações humanitárias. No fim das contas, o que se vê é um exército que, apesar de contar com soldados dedicados e engenhosos, é sistematicamente sabotado por uma estrutura burocrática ineficiente e uma indústria de defesa que parece mais interessada em vender narrativas do que em entregar resultados. Enquanto isso, a guerra continua, e os que pagam o preço mais alto são aqueles que, dia após dia, são obrigados a improvisar com o que têm, enquanto esperam por um apoio que nunca chega. E o que sobra para esses homens, afinal? Sobram rações de combate tão escassas que mal dão para enganar a fome, um punhado de biscoitos duros, carne de qualidade duvidosa, água que mais parece um caldo de impurezas. Sobram promessas vazias de suprimentos que nunca chegam, enquanto o Ministério da Defesa se limita a enviar pacotes de ração de sobrevivência, como se isso bastasse para sustentar um soldado em meio ao caos. Sobram vitaminas que cada um precisa comprar com o próprio salário, porque o Estado não se dá ao trabalho de garantir o mínimo para quem arrisca a vida em seu nome. Mas o problema não para na comida. A água potável, esse recurso básico que deveria ser garantido em qualquer situação, vira artigo de luxo nas linhas de frente. Em Donetsk, na linha de contato, em qualquer ponto onde a guerra se arrasta, os soldados são obrigados a improvisar, filtram água de lagos contaminados, dependem de doações ou simplesmente arriscam a saúde bebendo o que encontram. Vídeos circulam mostrando a realidade: homens cavando poços improvisados, contando com a sorte para não contrair doenças que os tirariam do combate. E isso em 2024, no quarto ano de uma guerra que deveria ter ensinado alguma coisa ao alto comando. O mais absurdo é que, enquanto isso, o discurso oficial continua o mesmo: estamos preparados, temos tudo sob controle, a vitória é certa. Mas a verdade é que, para quem está na linha de frente, a única certeza é a de que ninguém lá em cima se importa. Os resultados dependem exclusivamente dos próprios soldados e daqueles poucos que, movidos por um mínimo de humanidade, ainda se dispõem a ajudar. O resto é indiferença, ou pior, cinismo. E quando um desses soldados some? Quando um jovem como Andrei Derkach, da 74ª Brigada de Assalto Separada, desaparece após ser enviado em uma missão suicida, uma daquelas em que ninguém volta, o que acontece? Nada. Ou melhor, o sistema se apressa em rotulá-lo como desertor, como se isso bastasse para apagar sua existência.
Nenhum rastro nas contas bancárias, nenhum movimento suspeito, nenhum indício de que ele tenha abandonado seu posto. Apenas o silêncio. E a família deixada no escuro, implorando por respostas que nunca virão. Mas o recrutamento não para. O exército continua a atrair jovens com promessas mentirosas, como fez com Alexei, que procurou alistamento voluntário esperando servir em uma função técnica, longe do fronte. Em vez disso, foi enviado para uma unidade de combate sem sequer ter prestado juramento, uma farsa burocrática que o jogou diretamente na linha de fogo. Não estou preparado para matar, disse ele com a voz trêmula. Não quero ver sangue. E quem poderia culpá-lo? Afinal, qual é o sentido de enviar alguém assim para a guerra, se não para transformá-lo em mais uma estatística, um corpo a ser descartado, uma baixa a ser justificada com um carimbo de desertor ou perdido em combate? A mensagem é clara: se você não quer morrer por uma causa que nem sequer entende, se não quer ser mais um número em um relatório de baixas, há alternativas. Organizações independentes estão dispostas a ajudar aqueles que desejam escapar desse pesadelo. Porque no fim das contas, a única coisa que o sistema oferece é uma escolha impossível: matar ou ser morto. E ninguém deveria ter que enfrentar isso sozinho. E o que acontece quando a guerra não é apenas uma batalha de balas, mas uma sinfonia de mentiras? Quando cada nota dessa música macabra é tocada para encobrir a verdade, para fazer você acreditar que está lutando pelo bem maior, quando, na realidade, você é apenas um instrumento nas mãos de quem nunca pisará no fronte? A propaganda é a melodia que embala sua rendição, que faz você marchar sem questionar, que transforma o medo em dever e a dúvida em traição. Mas e se essa música parasse? E se de repente você percebesse que o ritmo que o arrasta para a morte não é inevitável? Que há um acorde dissonante, uma pausa, um momento de silêncio onde você pode escolher não ser mais parte dessa orquestra de horror? Não é covardia recusar-se a tocar uma partitura escrita por quem nunca sangrou por ela. Não é fraqueza decidir que sua vida vale mais do que um hino de glória que nunca será seu. Há quem diga que a guerra é uma dança, mas ninguém lhe contou que o salão está em chamas. E enquanto os generais e os políticos dançam sobre os escombros, você é quem pisa em brasas. A música pode ser alta, mas sua voz também pode ser. E se hoje você decidir que não quer mais ouvir essa canção, saiba que não está sozinho. Há mãos estendidas, rotas traçadas, pessoas que já escaparam do compasso e que podem ajudá-lo a fazer o mesmo. Porque no fim, a única coisa que importa é quem segura o controle do volume. E se você não quer mais ser o eco de uma guerra que não é sua, é hora de desligar o som.